Nova série de mensagens. Graça Irresistível. Uma mensagem que transcende o tempo e o espaço, alcançando corações e transformando vidas. Esta é a graça irresistível, a bondade de Deus estendida às pessoas que não merecem. A graça irresistível não conhece fronteiras. Ela se infiltra nos lugares mais inesperados, trazendo luz às sombras e esperança onde há desespero. Esta graça, tão magnífica, foi revelada no Evangelho, uma boa nova que não apenas foi recebida, mas também experimentada em sua plenitude. Ela floresce no coração, como ocorreu entre aqueles que primeiro acolheram a mensagem da graça de Deus. Iniciamos uma jornada de fé com palavras simples, mas carregadas de poder e significado. Este é o Evangelho da Cruz que chegou até nós. Vamos receber a quinta mensagem da série. Um encontro com a graça de Deus. Muito bem, Colossenses capítulo 1, eu quero ler com você a partir do versículo 3. Colossenses 1, 3. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo esse Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Estenda suas mãos aqui na minha direção e peça para que o Espírito Santo me abençoe e fale com você através da minha vida. Você pode fazer isso agora? Levante a sua voz para orar por mim. Peça ao Senhor que eu possa ser um instrumento, um canal nas mãos dele nesta manhã, para edificar, para desafiar a igreja do Senhor. É isto que, Senhor, oramos nesta manhã, pedindo a tua graça, pedindo o teu favor sobre nós, tanto para mim que vou falar, como quem para aquele que vai receber, Senhor. Seja, Senhor, manifesto, Senhor, o teu poder, a tua graça e a liberdade do teu Espírito. Muito obrigado, Senhor, pela palavra que estamos recebendo nesta manhã, em nome de Jesus. Eu quero usar nesta manhã o texto que lemos e destacar aqui quando a palavra de Deus, no verso de número 6, fala sobre aqueles que o ouviram e entenderam a graça de Deus. Eu quero fazer aqui 3 destaques nesta manhã, que eu julgo ser tão importante para nós entendermos ainda mais sobre o tema a graça que nos foi dada por meio da fé. Diz a Escritura, isto não vem de vós, é dom de Deus, é favor de Deus, é bondade de Deus. Todos nós somos salvos mediante a fé, pela graça, e nós precisamos nesta manhã olhar com carinho para esta Escritura que acabamos de ler, e aqui procurar enxergar em nós 3 fundamentos da graça. Quantos fundamentos, irmãos? 3 fundamentos sobre a graça de Deus. O primeiro fundamento é que a graça produz frutificação. O que é que a graça produz? Então, toda vez que eu ler, que eu experimentar, que eu ouvir falar sobre graça, a primeira evidência da graça de Deus na vida de um crente é que ele frutifica, ele dá frutos. Olha só o texto que lemos, tem 2 versículos que apontam para esta direção. Pois temos ouvido falar da sua fé em Cristo Jesus e do seu amor por todo o povo santo, verso 4. E o verso 6 diz:
Agora, as mesmas boas novas que chegaram até vocês estão se propagando pelo mundo todo. E eles têm crescido e dado frutos em toda parte. Paulo faz questão de dar esse destaque aqui no verso 4 e 6, para dizer a uma igreja, a igreja de Colossenses, ou de Colossos, que aqueles crentes estavam frutificando espiritualmente. Uma das verdades que nós precisamos orar nesta manhã, sobre a graça de Deus, é: Senhor, eu estou frutificando espiritualmente? Senhor, desde o dia em que eu converti, desde o dia em que eu fui salvo, desde o dia em que o Senhor me alcançou, desde o dia em que eu fui transformado em uma nova criatura, desde o dia em que eu nasci de novo, eu estou frutificando, espiritualmente falando? É o primeiro destaque, o primeiro fundamento que esta Escritura nos ensina. A graça produz frutificação. Você pode repetir isso em voz alta? A segunda verdade, ou fundamento que a graça produz, é entendimento. Outro dia, conversando com um dos pastores, e ele estava me dizendo sobre a dificuldade que muitos têm nos nossos dias de entender o que é graça. Até porque viemos de uma cultura católico-romana, nós achamos que graça é quando Deus faz alguma coisa para nós. Eu recebi uma graça. Eu fui criado num lar em que eu ouvia muito sobre isto. Quando alguém recebia algo da parte de Deus, ela sempre falava assim: eu recebi uma graça. Mas não é esta graça que a Escritura está nos ensinando. Nós precisamos entender de fato o que é graça de Deus na nossa vida. A gente costuma muitas vezes até usar uma declaração, e eu tenho um pouco de medo quando a gente usa isso como um jargão, sem entender o que está dizendo. A graça é o favor de Deus, é Deus fazendo tudo a todos que nada merecem. Está certo, é favor imerecido, tudo isso está correto, mas eu estou entendendo esta graça de Deus na minha vida? Ela tem produzido frutos na minha vida? Olha novamente o verso 6, mas agora a parte B, final do versículo, diz assim: desde o dia em que ouviram, Paulo está falando a uma igreja, a igreja de Colossos, e ele diz assim: aqueles crentes, aos nossos irmãos, desde o dia em que ouviram e compreenderam a verdade sobre a graça de Deus. Então aqueles irmãos, eles não apenas foram ouvintes, não apenas eles receberam, mas eles entenderam sobre a graça de Deus. E isto precisa ficar evidente e claro na nossa vida, por uma razão. Jesus, isso está narrado no Evangelho de Marcos, capítulo 8, depois você pode dar uma lida lá na sua casa, mas ele está no barco, e ele começa a ouvir os discípulos comentar sobre terem apenas um pão com eles. Quantos pães? Um pão. Quando Jesus ouve aquele murmurio, ele pergunta assim: vocês compreenderam quando eu multipliquei os 5 pães para 5.000 pessoas? E Jesus pergunta, e em seguida faz ali uma acariação. Ele diz assim: quantos cestos vocês recolheram? E os discípulos logo responderam: 12 cestos. Em seguida Jesus lembra os discípulos dizendo: vocês se lembram quando eu multipliquei 7 pães para 4.000 pessoas? Quantos cestos cheios vocês recolheram? E aí os discípulos: 7 cestos. Agora Jesus então finaliza o seu ensino dizendo assim: por que vocês não compreenderam isso no mundo espiritual? Por que vocês disseram naquilo que viram, mas não compreendem
o fato de estarem aqui com um pão, será que eu não posso multiplicá-los novamente? Será que eu não posso operar um milagre novamente? Será que haveria em mim dificuldade de prover o suficiente para vocês e todos nós nos alimentarmos? Tem muita gente que experimenta a graça apenas em forma de retórica, em forma de resposta imediata, mas não entende a graça de Deus. Paulo faz questão de destacar que aquela igreja em Colossos, eles compreenderam, eles entenderam de fato a graça de Deus que um dia eles ouviram. Então, em primeiro lugar, aquela igreja, ela frutificava na graça de Deus. Em segundo lugar, eles compreenderam a graça de Deus. Mas em terceiro lugar, a graça produziu na vida daquele grupo local um aprendizado. Eles entenderam, eles estavam frutificando, mas agora eles aprenderam de fato o significado da graça. Dá uma olhada comigo o verso de número 7. Vocês aprenderam as boas novas por meio de Epáfras. E aqui está uma chave que muitas vezes a gente tem omitido ou não tem destacado. As pessoas não aprendem por osmose. As pessoas precisam aprender, como eu e você aprendemos, quando alguém nos ensina, quando alguém senta e mostra, quando alguém lê e diz: olha, você entendeu? Veja Filipe, quando estava lá, sentado, ministrando para aquele eunuco, e o eunuco dizia: eu leio e não entendo, eu leio aqui o que está sendo dito pelo profeta Isaías, mas eu não entendo. E aí Filipe então começa a dizer, a ensinar, e aquele eunuco aprendeu de fato, que ele disse assim: então, eu posso me batizar? E eles pararam a carruagem, e naquele mesmo dia aquele eunuco foi batizado. Você precisa, tanto quanto eu, de alguém que ensine sobre graça. Você não pode, e nem eu, fechar a matéria dizendo assim: eu já sei tudo, eu não preciso aprender mais, eu não vou evoluir mais do que eu já evoluí. Não, isto não é verdade. Você e eu precisamos entender aqui 3 aspectos da graça. O primeiro aspecto é se você está frutificando espiritualmente. Você pode e eu dar muitos frutos, você pode fazer muitas coisas, e eu também, em que as pessoas vão ver e vão dizer: nossa, como ele faz bem aquilo, como ela se dedica, e olha os resultados do que ela faz. Isto é uma coisa. Nós estamos falando de coisas espirituais, graça no sentido espiritual, de favor, de mover de Deus. Então, frutos que revelam quem somos espiritualmente. Nós não podemos, quando nascemos de novo, quando fomos criados por Deus através da obra de Jesus, ficar estagnados. Nós precisamos crescer, nós precisamos oferecer frutos para Deus. Tanto é fato que João, quando ele menciona a questão do fruto, ele diz lá em João 15, a respeito do Pai e de Jesus e do seu Santo Espírito, ele diz: não foram vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi a vós outros, e vos nomeei, e vos designei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Então, frutos para Deus são coisas que você faz para Ele, e coisas que permanecem. Você não dá fruto hoje e amanhã deixa de dar fruto. Você dá fruto hoje e amanhã vai dar mais fruto ainda, e depois de amanhã mais fruto ainda. Esta é a graça de Deus na vida de todo crente, como era na vida dos irmãos de Colossos. Eles frutificavam, depois eles aprenderam e também entenderam sobre a graça de Deus. Agora, para que a gente possa nesta manhã, à luz da palavra que estamos recebendo, praticar algo aqui muito simples, olha só o texto que a Escritura nos oferece de Judas. Judas, irmão de Jesus, não o que traiu,
Mas o irmão de Jesus, ele escreve no capítulo 1, 2 versículos, o 3 e o 4, que eu quero ler nesta manhã para todos nós. E diz assim a palavra: amados, Judas, capítulo 1, verso 3. Amados, embora planejasse escrever-lhes com todo o empenho sobre a salvação que compartilhamos, entendo que agora devo escrever a respeito de outro assunto. Vamos ver que assunto agora Judas quer escrever. E insistir que defendam a fé que uma vez por todas foi confiada ao povo santo. Então, Judas está dizendo assim: você precisa defender a sua fé. Parece que é outro assunto que eu vou tratar aqui, mas é o mesmo. A fé para você entender, experimentar e frutificar na graça de Deus. E ele continua dizendo assim: pois alguns indivíduos perversos se infiltraram em seu meio sem serem notados, dizendo que a graça de Deus permite levar uma vida imoral. Olha só porque Judas diz para você e eu batalharmos, como algumas traduções diz, pela nossa fé, ou lutar pela nossa fé. Porque sempre haverá pessoas, quer seja nos cultos, quer seja nas células, quer seja em qualquer outro lugar, que tentem diminuir a graça de Deus, o favor de Deus, o mover de Deus. E ele continua dizendo: a condenação de tais pessoas foi registrada há muito tempo, pois negaram Jesus, nosso único soberano e Senhor. Então o que é que esse texto nos ensina nesta manhã a respeito da graça? Se por um lado a graça me leva a ter frutificação, se a graça me leva a compreender e entender, eu preciso examinar se eu estou experimentando dia a dia essa graça, ou eu estou dando ouvidos, como havia aqui dito por Judas, alguns indivíduos que se infiltraram e começaram a diminuir a graça de Deus. Diminuir a graça de Deus é diminuir o favor, a obra de Cristo. Tanto é fato que eu me lembrei, quando nós fizemos aqui aquela série de mensagens do livro Kryptonita, do John Bevere, ele fala no livro, e eu fui buscar e vou ler o que ele escreveu. Ele diz assim: no que diz que fica incomodado, ele diz que fica incomodado com o ensino das igrejas que afirma não ter diferença entre um cristão e um pecador, afirmando que os cristãos foram apenas perdoados. Isso é diminuir a graça de Deus. Algumas pessoas igualam um cristão a um pecador e diz: a única diferença dentre eles é que um está perdoado e o outro está condenado. E ele diz: não é isto. Isso é receber a graça de Deus em vão. Isso é anular o sacrifício de Jesus na cruz. Isso é você dizer que Jesus não fez nada poderoso ao morrer e ao nos incluir no seu plano eterno de morte e ressurreição. Outro grande pregador que menciona sobre este texto de Judas é Hernandes Dias Lopes, que esteve agora recentemente na nossa conferência. E ele diz assim: os nicolaítas é um outro grupo de pessoas que agora ele dá nome. Se Judas não dá nome, em Apocalipse agora você conhece o nome de um grupo de pessoas que diminui a graça de Deus, são os nicolaítas. E ele diz assim, Hernandes Dias Lopes, que ensinam que a liberdade em Cristo é a liberdade para o pecado. Pessoas que ensinam assim: você pode pecar a vida toda, está tudo certo, a graça de Deus vai te alcançar e vai te perdoar naquele dia. Olha só que coisa horrível. Isso está fora da Escritura, porque 2 textos se baseia o Hernandes Dias Lopes. Primeiro, Apocalipse 2:6, a igreja de Éfeso, capítulo 2, versículo 6.
Ao anjo da igreja diz: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. As pessoas que provam da graça de Deus não diminuem a graça de Deus, não aceitam ensinos que diminuam o sacrifício de Jesus. A gente está vivendo um tempo em que a igreja tem diminuído o evangelho, diminuído sobre a obra da cruz, somente para falar aquilo que o rebanho gosta de ouvir e não o que é necessário ouvir, sem ser grosseiro, sem ser mal educado. O Hernandes diz assim: a igreja de Éfeso, ela odiava os nicolaítas como o anjo da igreja odiava. Agora veja só a igreja de Pérgamo, é no capítulo 2, agora o verso 15. A igreja de Pérgamo, o anjo diz: você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Se por um lado a igreja de Éfeso odiava os nicolaítas, que rebaixavam a obra da graça de Deus, na igreja de Pérgamo tinha aqueles que diziam: olha, você sabe que você tem razão, sabe que afinal de contas eu não preciso viver uma vida de santidade, eu posso pecar, eu posso me lambuzar no pecado, que afinal de contas a graça de Deus está aí para todos nós. Isso não é verdade, irmãos? Isso não é verdade. Então eu quero finalizar nesta manhã te levando a refletir sobre o texto que lemos em Colossenses e te perguntar: a graça de Deus que um dia você provou tem levado você a frutificar espiritualmente? Você tem frutificado na sua vida espiritual? Segundo, a graça de Deus tem levado você a aprender mais sobre esta graça no decorrer dos dias, semanas, meses e anos? Ou você está estagnado igual como começou? E terceiro, quem é que está ensinando você? Eu não preciso que ninguém me ensine. Não, eu preciso de mentores, eu preciso de discipuladores, eu preciso de pastores. Ontem à noite eu fui mentoreado. Alguém me ligou, fez algumas observações e eu considerei. E eu disse: você tem razão. Eu queria te convidar nesta manhã, diante do que foi mencionado, você mesmo, eu não posso falar por você, eu posso falar por mim. A graça de Deus já te alcançou? A graça de Deus tem feito você frutificar na vida cristã? Você dá frutos para Deus. Tem pessoas que estão procurando dar frutos para homens. Não é isto que eu estou me referindo. Frutos para Deus. Quando eu vou para o meu lugar secreto, eu começo a ouvir, considerar o que o Senhor fala comigo e me pergunto: estou eu crescendo? Estou eu evoluindo? Ou eu estou igual? Olha, irmãos, eu não quero permanecer como eu estou. Eu quero crescer. Eu quero crescer na graça, quero crescer no conhecimento, quero crescer em todas as áreas da vida cristã. E você? Você quer ficar como está ou quer crescer? Você quer continuar como está ou quer dar mais fruto? É a primeira pergunta. Segunda, você tem compreendido a graça de Deus? Não é demérito. Prestem muita atenção. Paulo faz questão de mencionar o nome de um homem na epístola aos Colossenses. Ele fala sobre Epáfras. A Bíblia não menciona esse homem outra vez, mas a Bíblia fala,
E eu creio que foi pelo Espírito Santo de Deus que Paulo fez questão de mencionar o nome dele. Sabe por quê? Porque ele ensinava sobre a graça de Deus na igreja de Colossos. E as pessoas, os irmãos, aprenderam, compreenderam. E eu queria muito nessa manhã te fazer um convite. Queria pedir para você ficar de pé em primeiro lugar. E queria te convidar a orar comigo, juntos orarmos. Preste atenção. Eu estou repetindo para que fique bem claro, pelo Espírito Santo, não por eu repetir, pelo Espírito Santo. Se nós estamos experimentando a graça de Deus, como Paulo fez questão, eu quando olho a epístola de Colossenses, sabe como é que eu entendo, irmãos? Paulo está dando um testemunho daquela igreja. Paulo não está pregando aquela igreja, ele está testemunhando aquela igreja. Ele está falando: olha, vocês provaram da graça de Deus, vocês foram ensinados, conheceram esta graça e estão frutificando nesta graça. Como você está? Como eu estou? Como nós estamos em relação a esta graça? Quantos aqui reconhecem que não estão dando frutos como poderiam dar? Quantos aqui reconhecem este fato? Não estão frutificando como poderia frutificar. Este é o primeiro passo. Reconhecer que poderia estar frutificando. Segundo, você já compreendeu sobre a graça de Deus? Talvez nesta manhã haja pessoas que nunca ouviram falar, nunca ninguém as ensinou sobre isto. E aí quando alguém diz assim na frente aqui nessa plataforma: olha, repita, graça de Deus é Deus fazendo tudo a todos que nada merecem, e a pessoa repete. A pessoa é educada, ela repete, mas não compreendeu. A minha experiência, quando converti, até eu nascer de novo, eu pelo menos fui a uns 20 apelos que o meu pastor fazia. Era lá em Vila Carrão ou lá na Avenida Liberdade, no centro do Professorado Paulista. Até eu entender, até eu provar, até eu experimentar o que é nascer de novo. Porque eu dizia para mim mesmo: eu não posso enganar a mim. Eu posso enganar quem está pregando, eu posso enganar quem está ao meu lado, mas eu não posso me enganar. Eu preciso nascer, eu preciso ter uma nova natureza. Então todas as vezes que meu pastor fazia o convite para receber a Cristo, eu ia à frente. Você já compreendeu sobre a graça de Deus na sua vida? Alguém já sentou e já ministrou, já ensinou você sobre isto? Se você tem dificuldades, se você não tem entendido sobre isso, procure a nós pastores, procure os líderes de célula. Falar: esse é um assunto que eu precisava ouvir mais, precisava aprender sobre isto. Eu não quero passar batido sobre esta questão. E por fim, aprender e entender dá-se uma impressão de estarem muito próximas, né? Mas uma coisa é aprender, outra coisa é entender. Sabia disso? Jesus fez questão de dizer isso aos discípulos no barco. Vocês não compreenderam o fato de eu ter feito 2 multiplicações? E eles disseram: não. E Jesus, sabe o que fez? Não os repreendeu, não falou nada. Jesus estava ensinando sobre o fermento dos fariseus, que leveda. E Jesus disse: eu vou continuar ensinando, falando, ministrando na vida de vocês, e vocês vão aprender. Aqueles que nesta manhã querem ser ministrados pelo Senhor para frutificar na sua vida espiritual, aqueles que querem compreender sobre a graça de Deus e querem aprender mais sobre esse assunto, saia do seu lugar, vem aqui à frente para a gente orar, por favor.